Bom, vamos ver agora a drenagem linfática da cabeça e do pescoço. Nós temos aqui a distribuição dos linfonodos tanto da cabeça como do pescoço. Então, linfonodos são essas aglomerações em forma de feijão, localizado então em toda a cabeça e região de pescoço. Esses linfonodos, eles têm uma importância muito grande clínica, devido ser as vias linfáticas um dos principais meios para eliminar ou de disseminação de processos infecciosos e de tumores malignos. Por exemplo, o câncer de boca é uma das neoplasias mais frequentes em nosso meio. E a linfa, antes de ser lançada na circulação sanguínea, ela atravessa pelo menos um linfonodo. Inicialmente, ela circula pelos linfonodos regionais, primários, antes de atingir as cadeias linfáticas secundárias, que estão mais centralizadas. Depois, tem as terciárias e assim por diante. Se a infecção não for freada pelos linfonodos primários, ela se propagará para os secundários e assim por diante, até esta infecção ser freada. No câncer, se os linfonodos retardam a sua propagação, se logo detectado, pode ser tratado com sucesso. Então, as células cancerígenas, elas vão se multiplicando, mas os linfonodos, eles vão defendendo o organismo daquelas células. E isso vai fazer com que essa proliferação, essas metástases, demorem mais um tempo. E isso vai ser o quê? Pode ser tratado com sucesso. Então, quanto maior o grupo de linfonodos as células cancerígenas tiver que atravessar antes de chegar na corrente sanguínea, maior será a chance de se realizar uma biópsia. Exemplo: o câncer de ápice da língua não é tão mortal como um da raiz da língua ou da garganta. Toda essa linfa superficial é encaminhada para os linfonodos da região do pescoço, que são os linfonodos cervicais. Então, toda essa linfa superficial é encaminhada para os linfonodos cervicais profundos e depois de passarem pelos linfonodos superficiais. Então, vamos lá. Toda essa linfa superficial é encaminhada para os linfonodos cervicais profundos e depois de passarem pelos linfonodos superficiais. Então, nós temos aqui a distribuição dos linfonodos. Então, nós temos aqui a região occipital, os linfonodos occipitais, os linfonodos parotídeos, superficiais e profundos, na região da glândula parótida. Depois nós temos os linfonodos faciais, estão distribuídos aqui na face. Aqui na região do temporal, nós temos os linfonodos mastoídeos, na região mastoidea do osso temporal. Os linfonodos submandibulares, eles ficam aqui abaixo da mandíbula, do bordo inferior do corpo da mandíbula. Eles são os responsáveis pela drenagem primária dos dentes superiores e inferiores, gengiva, lábio superior e inferior,
com exceção da parte média do lábio inferior. Bochechas, parte lateral do mento, parte anterior da cavidade nasal e do palato, nariz, corpo da língua, glândula submandibular, parte da glândula sublingual e a maior parte do soalho da cavidade bucal. Os linfonodos submandibulares drenam diretamente para os linfonodos cervicais profundos. Então, nós temos aqui os linfonodos cervicais profundos na região do pescoço. Nós temos também os linfonodos submentais aqui na região do mento. Eles estão situados na região do triângulo submentoniano, formado pelo ocioide e os dois ventres anteriores do músculo digástrico. Olha aqui, o ventre anterior do músculo digástrico. Nós teríamos um outro aqui, formando então um triângulo submentoniano. Esses linfonodos submentais são responsáveis pela drenagem linfática dos dentes incisivos inferiores e gengiva adjacente, parte média do lábio inferior, ápice da língua, pele do mento e parte anterior do soalho da boca. Eles drenam a linfa para o grupo submandibular e linfonodos cervicais profundos superiores. Os linfonodos cervicais superficiais, que são esses linfonodos aqui, eles ficam localizados superficialmente aqui na região do pescoço. São pequenos nódulos linfáticos localizados na região superior do pescoço, junto ao músculo esternocleidomastoideo. Daqui é o músculo esternocleidomastoideo. E ao lado da veia jugular externa. E recebem a linfa do lóbulo da orelha e da parte do pescoço. Os linfonodos cervicais profundos, que são esses linfonodos aqui, se relacionam com o músculo esternocleidomastoideo e se distribuem ao longo da veia jugular interna, então a veia principal do pescoço. São regionais da raiz da língua, soalho da boca, parte posterior do palato, cavidade nasal, faringe, glândulas salivares, tonsilas palatinas, orelha, corpo da tireoide e recebem a linfa do couro cabeludo das regiões occipital, parietal, pescoço e ombro. Os linfonodos júgulo-digástrico, que é este aqui, está aqui abaixo do ventre posterior do músculo digástrico, e o júgulo omoioídeo, que é este aqui, próximo aqui ao ventre inferior do músculo omoioídeo. Então nós temos o júgulo digástrico, esse grande, e um outro bem grande, júgulo omoioídeo. O júgulo digástrico recebe a linfa do palato, da raiz da língua e tonsila palatina, e acompanha a veia jugular interna. O júgulo omoioide acompanha a veia jugular interna e recebe a drenagem da porção central da língua. Então vejam que esses linfonodos, tanto o júgulo digástrico como o júgulo omoioídeo, são os maiores dos linfonodos. Então eles são bem grandes. Nós temos aqui um corte anterior da língua,
mostrando os linfonodos submandibulares. Aqui está o júgulo digástrico, os cervicais profundos e aqui o júgulo omohioide. Então, repetindo, nós temos aqui os linfonodos faciais, os parotídeos, os linfonodos mastoídeos, na região mastoide do osso temporal, os linfonodos submentais, aqui na região do mento, na parte inferior. Margeando aqui o bordo inferior da mandíbula, nós temos os linfonodos submandibulares. Aqui, os linfonodos cervicais superficiais. Aqui atrás, os linfonodos occipitais. E aqui embaixo, nós temos os linfonodos cervicais profundos. Numa outra vista, os linfonodos parotídeos, linfonodos submentais, os linfonodos cervicais superficiais, aqui os linfonodos profundos, o júgulo digástrico e aqui o júgulo omohioídeo. Nesta figura, dá para se ver bem os linfonodos submandibulares, submentais. Olha aqui, esse linfonodo de grande volume, que é o júgulo omodigástrico, porque está aqui abaixo do músculo digástrico, do ventre posterior desse músculo. Nós temos aqui os linfonodos cervicais profundos e, por último, aqui embaixo, próximo aqui do músculo omohioídeo, nós temos o linfonodo júgulo omohioídeo. Aqui novamente um corte frontal da língua, mostrando os linfonodos submandibulares, o júgulo digástrico, os linfonodos cervicais profundos e o linfonodo júgulo omohioídeo, que é este aqui. E aqui uma figura mostrando esses linfonodos distribuídos por toda a cabeça e todo o pescoço. Vejam que eles acompanham aqui as veias, no caso aqui do pescoço, a veia jugular interna, é onde nós temos aqui o maior número de linfonodos. Então aqui está a glândula parótida e aqui os linfonodos superficiais e profundos na glândula. Os linfonodos faciais, perto aqui da boca. Aqui, os linfonodos mandibular e submandibular, abaixo da mandíbula. Os submentais, na região do mento. Aqui embaixo, os linfonodos cervicais profundos. Aqui, os linfonodos cervicais superficiais. O linfonodo júgulo omohioídeo está aqui. Olha aqui o músculo omohioídeo. Ele está ao lado deste músculo. Nós temos aqui ainda os linfonodos cervicais profundos e aqui o linfonodo júgulo digástrico, que é esse grande aqui. Depois os linfonodos occipitais e aqui os mastoídeos. Então, veja a importância clínica que tem da gente saber esses linfonodos. Por isso, a gente fala para os nossos alunos que é interessante, no primeiro contato que nós temos com o nosso paciente, é de fazer um exame minucioso, fazer pressões na região dos pescoços, na região submandibular, submentual, para ver se não tem nenhum gânglio ou um linfonodo infartado. Então, esses exames são
imprescindíveis devem ser feitos em toda primeira consulta do nosso paciente.